O Remo abriu os portões para a torcida com essa proposta, né, de que o pessoal levasse força, aquele incentivo na véspera de um jogo decisivo, né, desse aquele gás ali para os jogadores, mas houve também parte desses torcedores que protestou, gente que cobrou muito a sequência ruim de resultados do Remo. E ruim por quê? Porque são 5 empates seguidos. Se você parar para pensar, dos 15 pontos disputados, o Remo conseguiu apenas 5. Essa seria a matemática, né? Então, um time que não vem convencendo, principalmente do meio para frente, fez um gol lá no empate com o Caeté numa cobrança de pênalti, naquele lance que a gente já falou aqui, que foi uma situação muito discutível, né? Saiu atrás aí depois desse gol do Paulinho e só na segunda etapa é que conseguiu deixar tudo igual, na história lá do pênalti, que muita gente questionou a decisão da arbitragem, né? O próprio Caeté se manifestou dizendo que faria um protesto formal na Federação Paraense de Futebol. Então, em meio a essa situação difícil vivida pelo time dentro de campo, muitos torcedores protestaram ontem lá pelo Bainão, o local da partida de hoje, 8 horas, quando o Remo vai enfrentar o Caeté lá no Bainão, né? Jogo mais importante da temporada até aqui, porque é um jogo eliminatório. Se o Remo não vencer, ele pode se despedir do Campeonato Paraense, porque um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. E aquela história, né? Nos pênaltis tudo pode acontecer. Então, ter o torcedor junto pode ser uma grande estratégia aí para que o Leão consiga a classificação diante da equipe de Bragança. Time do técnico Paulo Bonamigo pressionado, como a gente vem falar. E o torcedor ontem cobrando bastante, houve muitas cenas ali mais duras, cobranças mais pesadas feitas aos jogadores diante dessa equipe que vem de 5 empates seguidos. Aí a gente pensa, né, o Remo está invicto, tem a melhor defesa, mas vem de 5 empates seguidos e o torcedor quer ver a vitória, o torcedor quer ver gol, o torcedor quer ver o time jogando bem, até porque daqui a cerca de 2 semanas começa o Campeonato Paraense da Série C, né? Com aquele objetivo de se voltar para a Série B e conseguir o acesso passa por ter um time que jogue bem. Por isso, o Paulo Bonamigo prometendo hoje um time mais aplicado, mais equilibrado. O Remo no primeiro tempo lá em Bragança teve muitas oportunidades contra o Caeté, acabou não aproveitando, gols perdidos que pesaram, porque o Caeté, quando teve a sua chance, fez o gol lá na primeira etapa do jogo. Então o Remo precisou, no segundo tempo, buscar essa reabilitação. E agora, no jogo de hoje, diante do seu torcedor, naquele clima de decisão em casa, a gente imagina uma performance, né, um desempenho melhor do time. Nesse momento, o Remo precisando, né, mostrar um bom futebol no setor ofensivo, no setor de criação. E aí a gente lembra, Felipe Jadó está machucado, isso pesa muito para os azulinos, porque ele é a principal figura no meio-campo, uma referência para o time. O Brenner também se machucou, um cara que vinha bem, vinha sendo muito efetivo lá no ataque. Então, nesse momento, Paulo Bonamigo precisando encontrar essas soluções, né? Há uma expectativa pela volta do Brenner hoje, mas a gente precisa ver se de fato ele vai ter condições de jogo depois da lesão que ele teve, né, na parte posterior da coxa. Uma lesão chata para o jogador, porque é um músculo fundamental para a arrancada, né, para o início da corrida, também para alguns momentos ali de toque de bola. Então, ver se ele tem a condição de jogar. E aí a gente vai dar mais ou menos uma prévia do que pode ser esse Remo hoje. Esse Remo que vai a campo mais ou menos assim, com o Vinícius no gol, Ricardo Luz na lateral direita, Everton Senna e Marlon na zaga, com o Leonan na esquerda. Meio campo deve ser o Chua, Pingo, Paulinho, Curuá e Eric Flores. O Eric tendo essa função de armar ali, né, de pensar o jogo. Possível retorno do Brenner e o Bruno Alves também. Lembrando que esse Remo e Caeté às 8 horas da noite no Bainão. E quem vencer avança aí para as semifinais do Campeonato Paraense.